Bom dia, Bom dia. como estamos, Flor? Bem, Bem, receberam um roteiro de provas? ainda não. Como assim, gente? Tipo, horário, né? Que você tá perguntando de cada prova? Não, é o roteiro. Não. Minha gente, a prova não é amanhã, não, dia 29. Eu fiz essa pergunta. Mandou, Mandou ou não mandou? mandou. Ah, sim, ó. Porque. E Paloma, deixa eu te mostrar aqui. Tá aqui, ó. Eu coloquei aqui só para reforçar, mas a ideia é que a escola tenha enviado, porque a gente envia junto com as minutas de prova. Vocês já foram orientados como é que essa prova vai acontecer? Sim. Vai ser pela plataforma? A gente vai ter que ligar as câmeras, aí só vão liberar a prova quando todo mundo tiver com a câmera ligada. Minha gente, Sem sentido, né, tia? eu tô sem palavras, né? Eu prefiro não. E vai dar certo, né? A gente vai avaliar, vai dar tudo certo. Mas eu não entendi ainda como funciona. Eu mandei até uma mensagem para a coordenação para saber como ficaria essa aplicação de provas, porque eles disseram que a ideia seria que os professores de cada área, de cada prova, fiscalizassem. Mas eu não estou à disposição da escola na sexta-feira. Eu estou à disposição da outra escola. Então não dá para mim. Quando for a prova, sempre, na verdade, né? Todas as vezes que essa prova acontecer na sexta-feira, eu estou sempre à disposição da outra escola, a manhã inteira. Então, eu nunca vou conseguir fiscalizar vocês, mas eu não consigo imaginar como será. Mas tenham fé. Eu coloquei aqui, eu falei com vocês na aula passada sobre acentuação gráfica. Ficou faltando poucas questões para fazer a correção. Aí eu só quero ter a certeza de que vocês não precisam mais de informações sobre isso ou que eu precise continuar a correção da atividade. A gente faz só um apanhadozinho aqui de revisão do iniciozinho, que são essas expressões de pronúncias semelhantes, e como ela foi dada lá em março, dia 10 de março, então está bem distante, né? Mais de 2 meses. Aí, se vocês disserem assim, olha, não precisa mais corrigir o que ficou por corrigir, a gente dá só uma revisadinha aqui. Bom dia, Caio. Bom dia, Sara. Bom dia. Bom dia. E Bom aí, dia. a gente pode prosseguir ou a gente retoma a correção, ou eu posso só fazer uma revisãozinha sobre as expressões de pronúncias semelhantes, porque o outro é fonologia. Fonologia é para vocês trabalharem com fonemas, separação silábica. Aí tem vogais, consoantes, dígrafos, encontro consonantais, que eu acho que é mais simples, se bem que eu acho que esse conteúdo, tirando a acentuação gráfica que vocês reclamaram, que gostavam de português até chegar nesse assunto, que eu acho que vocês ainda não viram nada em relação a português, a gramática, o restante é tudo assim, bem encadeado, bem organizadinho. Então, me digam vocês, eu continuo a correção, termino a correção e depois eu faço a revisão, ou eu posso entrar direto nessa revisão de expressões de pronúncia semelhante? Tem alguém aí? Tia, faça uma revisãozinha. Pronto, não se pronunciou. Cadê o povo fardado? Cadê as câmeras ligadas? Já tirar uma foto aqui e mandar para minha coordenadora. Calma aí, tia, não mande não, tia, não mande não, calma aí. Tô Calma brincando. aí, tia, calma aí. Já liga a câmera. Eu tô só escovando o dente, eu vou botar. Olha isso, a pessoa literalmente acabou de acordar. De verdade. Beleza, vamos lá. Eu não vou tirar foto, gente. Que bobagem, eu não vou fazer isso, não. É só para que vocês estejam atentos aí. Claro que eu não vou ficar tirando foto para ficar expondo vocês. Expressões de pronúncias semelhantes, mas com significados diferentes. Aí eu coloquei aqui. Você já percebeu que várias palavras da língua portuguesa possuem a mesma sonoridade,
e até mesmo a grafia parecida, mas os sentidos são diferentes. E nós temos nomes para essas semelhanças. Vale lembrar que as possibilidades de significação de uma palavra envolvem conhecimento de mundo. Só um minuto. Desculpa. Coronavírus, viu, filho? Será? Não saí de casa para canto nenhum, minha gente. Para lugar nenhum. Aliás, semana passada eu fui na casa do professor Fernando pegar minhas provas. Mas eu estava de máscara e foi... Não, poeira mesmo. Vamos lá. É porque a professora está em casa, mas a dona de casa nunca mais veio aqui. A doméstica. É por isso que deve ser esses pozinhos por aí. As relações pessoais. Aqui eu quero que vocês entendam por que ele está falando isso. Ó. Vale lembrar que as possibilidades de significação de uma palavra envolvem conhecimento de mundo, as relações pessoais, as construções sociais e questões de regionalismo, por exemplo. O que isso quer dizer para vocês? Ele não coloca aqui como se fosse somente uma regra gramatical, não. Ele não coloca um conhecimento formal. Ele fala que eu tenho vários critérios envolvidos para o uso dessas palavras. Por que ele coloca aqui conhecimento de mundo, relações pessoais e construções sociais? E questões de regionalismo. Quando a gente estudou variação linguística, a gente observou que tem vários critérios que vão influenciar no uso da língua. Lembram disso? Tá aqui um lindo fardado. Lembra quando eu falei que tudo isso é uma interferência na língua? Os conhecimentos que a gente tem, dependendo da região onde a gente vive, o poder aquisitivo, com quem eu convivo, com idosos do interior, com crianças, tudo isso influencia a língua. Olha, outra linda fardada. Eu não vou tirar foto de vocês, gente, eu tô brincando, tá? Quando eu quero tirar foto de vocês, é pra mim, só pra guardar de lembrança, mas eu nem solicito. Não, professora, é porque tem que ligar a câmera mesmo. Ah, tá. Mas assim, eu faço essas ameaças assim, mas eu não tenho coragem de expor vocês e dizer, olha, fulano de tal já não liga mesmo a câmera, né? Nenhuma vez. Então vamos lá. Quando ele fala isso, que tudo isso vai envolver esse conhecimento em relação a essas palavras, porque eu posso simplesmente envolver esses jogos de conversa com grupos. Eu posso escolher uma forma de falar e disseminar num grupo um pouco maior. Então, quando ele fala construção social e relações pessoais, elas vão determinar o uso dessa linguagem. Quando ele fala que eu tenho também a variação linguística de acordo com grupos diferenciados, por exemplo, grupos de médicos, de advogados, de surfistas, grupos sociais, eles disseminam uma forma diferente de falar. Ele tem termos técnicos, gírias próprias. Claro que se a gente convive com esse tipo de pessoa, e quando eu falo esse tipo, é o grupo como um todo, né? Não é uma exclusão, não. Quando a gente tem a convivência com essas pessoas, a gente começa a adquirir o mesmo hábito e também a forma de falar. Então, isso daqui, ó, toda a influência externa e simbólica de um grupo social e suas vivências podem modificar ou atribuir o sentido a uma palavra. Tudo que a gente trabalha em grupo, porque tudo é uma questão de convenção da língua. Se a gente for parar para pensar assim, por que o nome de cadeira é cadeira e não é sentador? Porque a gente tem um lugar de beber água que a gente chama de bebedouro, né? Vai no sentido da funcionalidade da palavra, para que ela serve, e eu tenho o sentido da palavra como ela aparece para a gente pronunciar, o significado. A gente vai trabalhar depois, no nível um pouco mais elevado, a questão do signo e do significante. O signo é o objeto em si, o significado é o que ele tem como presunção do que ele realmente é, do que ele serve. Então, todas as palavras que a gente usa são convencionais, são palavras que foram convencionadas por grupos maiores. É por isso que ele fala aqui, nessas pronúncias, e que ele fala que tudo tem interferência externa.
certo? Caio, tá acordado? Tô. Tá, né? Vamos lá. Gramaticalmente, o uso de acento gráfico, ordem de colocação de uma palavra em uma frase, o timbre, o gênero, posição da sílaba tônica, dentre outros fatores, podem influenciar na construção de uma língua e suas interpretações. Porque a palavra em si, aleatoriamente, pode ter um significado. Dentro de determinado contexto, a forma em que ela é colocada, a posição em que ela é colocada, ela vai mudar o seu sentido. O conhecimento de sua usabilidade, olha que palavra estranha, de uso, vai ser primordial para que não ocorram erros e dúvidas. Aí a gente vem com as palavras parônimas. Eu tenho os tipos de palavras escritas ou sonoricamente parecidas, com a grafia parecida, mas com sentidos diferentes. Então, o primeiro que vocês precisam lembrar, palavras parônimas. Paloma! Jesus amado, 28 de maio é um dia histórico para mim. Nunca tinha visto essa pessoa aqui. Meu Deus, eu não sei nem qual é a pressão que vocês devem estar levando para tá fazendo isso, gente. Vamos lá. Palavras É parônicas. grande para a pressão. Hã? A Sara falou. É grande demais a pressão que a Eu, Paloma ligou. meu filho, eu tô pensando aqui no tamanho para a Paloma estar aqui, linda e maravilhosa, na frente dessa tela de computador, de celular. Eu não. Vamos lá. Palavras parônimas. Se vocês não estiverem lembrando dos conceitos, anotem rapidinho no caderno de vocês, só para vocês fixarem. Se achar necessário, é bom que copiem. São pares de palavras parecidas, parônimas. Palavras parecidas, tanto na grafia quanto na pronúncia, mas com sentidos diferentes. São pares de palavras parecidas, tanto na grafia quanto na pronúncia, mas com sentidos diferentes, parônimas parecidas. Podemos? Aí eu tenho aqui, exemplos de palavras que são parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia, mas os sentidos são diferentes. Abjeção e objeção. Absolver, essas aqui são as mais usadas. Absolver, deixa eu pegar aqui minha canetinha, vermelhinho. Absolver, meu Deus, a mão tá reta. Absolver e absorver. Esse aqui é de sugar, tá? Esse absorver aqui é de sugar, de puxar determinado líquido para ele. Aqui é a absolvição. Ele foi absolvido, ele foi considerado inocente. Outro que a gente pode usar, cumprimento e comprimento. Tá vendo que a escrita é praticamente igual, a pronúncia também é praticamente igual, mas os sentidos são totalmente diferentes? Cumprimento, o ato de cumprimentar alguém. Comprimento, mudando só uma letrinha, só uma letrinha. Uma das medidas de extensão, o comprimento da mesa, é a largura, a extensão, certo? Preceder e proceder. Também é usado. Preceder é o que vem antes. Proceder tem proceder desse aqui de provir ou de vir, originar-se. Ou quando a gente pergunta assim, procede essa informação? A gente quer saber se ela realmente é verdadeira? Também tem esse significado. Delatar e dilatar. Só muda uma vogalzinha aqui,
Delatar. Ele foi delatado pelo amigo. Ele foi denunciado, ele foi entregue pelo amigo. Tem outra palavrinha que se usa. Dilatar. Dilatação, abertura, largar. Infligir e infringir. Aplicar, infligir, né? Ele infligiu as regras de trânsito. Infligiu, aplicar determinada punição. Ele foi infligido a ele a punição de tal valor, para que ele pagasse. E aqui infringir é desobedecer, violar, transgredir. Essa emenda e embita quase não se usa. Mas desses aqui eu quero que vocês guardem a informação de cumprimento, preceder e proceder, delatar, e dilatar, e esse infligir e infringir. São os mais usuais e podem ser que tenha alguma coisa na prova falando sobre isso. Certo? Posso passar? Pode. Tá, deixa eu apagar aqui, que senão ele aparece no meu próximo slide. Parônimas, parecidas, homônimas. Trata-se de palavras iguais na pronúncia e ou na grafia, mas com significados diferentes. Significados homônimos. Homônimos, esse homo de homogêneo, tá? Olhem aí, esse aqui também vocês coloquem, anotem essas palavras homônimos aí, o sentido delas. Trata-se de palavras iguais na pronúncia e ou na grafia, mas com significados diferentes. Significados homônimos. Aí, como exemplo, eu trouxe aqui o são. A comemoração de São Pedro tocou muitos fiéis. Os alunos são muito bondosos. E, finalmente, o garoto ficou são. Aí eu quero que vocês, a palavra igual na pronúncia e na grafia também, mas com um significado diferente nos três enunciados. Qual é o sentido da primeira? A comemoração de São Pedro tocou muitos fiéis. Esse são significa o quê? Caio. Tia, pergunte para outra pessoa. Tia. Hã? Pergunte para outra pessoa. O Paulo quer responder. Eu fico mandando aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Calma aí. O que significa esse são no primeiro enunciado? Sei não. Não é O santo, nome não. do santo. É o nome do santo. Esse são tem o Santo Antônio, São Pedro, São João. O significado aqui, que antecede é santo. E no segundo enunciado, esse são aqui, qual é o significado dele? Os alunos são muito bondosos. A que classe gramatical pertence essa palavrinha no segundo enunciado? A pessoa está conversando com outra pessoa durante a aula. Com quem? É que eu tô tirando as dúvidas com a minha mãe aqui, professor. Ah, tá. Tá certo. Eu quero ver só essas tiradas de dúvidas amanhã na hora da prova. Como é que elas ocorrerão? Vocês já... não. Eu ia dar uma dica aqui para vocês, mas eu ia estar... Não. Façam ela da melhor maneira possível e sejam o mais honesto possível. Bora lá. Os alunos são muito bondosos. Primeira coisa, a gente vai fazer aqui uma retomada bem bonitinha. Os alunos. Vamos separar esse enunciado em classes gramaticais. Os. A que classe gramatical pertence?
Primeirinha aqui, ó. Os. Bora, minha gente. Do lado, vamos aqui. Alunos. Eu vou falar para ver se vocês lembram o que tem do lado. Alunos é um substantivo. O os é o quê? Minha internet caiu, ninguém tá me vendo ou me ouvindo. Os alunos são muito bondosos. Para que eu entenda isso, primeiro aqui eu tenho o nome de santo, né? É como se fosse a palavra santo aqui. Então, aqui vai ser um adjetivo, né? Aqui eu tenho os alunos são muito bondosos. Eu tenho artigo, classe gramatical que acompanha o substantivo, determinando e indeterminando esse substantivo, que nesse caso eu tenho ele masculino no plural. São é o verbo. Que verbo é esse? Ser. Verbo ser. Muito. É um advérbio de intensidade. Bondosos é um adjetivo. Então, aqui, esses são, tem o mesmo sentido do são do primeiro enunciado? Não tem. Mesma pronúncia, a mesma grafia, mas com significados completamente diferentes. Aqui eu tenho o verbo ser. E, finalmente, o garoto ficou são. O que que isso significa? Que ele tá melhor, que acho que ele tá doente, agora ele tá bom. Pronto. Então, esse são aqui também é um adjetivo, salvo. Tem aquela frasezinha assim, ó, mente sã, corpo são. Salvo, saudável. Eu vou substituir esse são aqui, ó. Finalmente o garoto ficou saudável, certo? Então, olhem para palavras homônimas nesse sentido, de palavras com pronúncia igual e grafia igual, mas com significado completamente diferentes entre si. Tá certo? Os tipos de palavras homônimas. Aí eu tenho as parônimas, que a gente falou agora há pouco, e nós temos as homônimas, que eu acabei de dar o exemplo, e elas podem ser classificadas em 3 tipos diferentes: homófonas, homógrafos e perfeitos. O que significa? Homófonos. Primeiro, quando eu pegar aqui, ó, homófonos. Homo é de homogêneo, tô bem que riscando, ó. E o fono é de som, certo? Iguais no som. Apresenta pronúncia igual, mas a grafia é diferente. Apresenta pronúncia igual, mas a grafia é diferente. Coloquem essa classificaçãozinha aqui, eu vou apagar aqui para que vocês vejam os 3 tipos de uma vez só. Os tipos de palavras homônimas, divididas em homófonas, homógrafos e perfeitos. E coloquem o significado do ladinho só para que vocês não esqueçam. Acender e acender, 2 sentidos diferentes. Caçar, cela, espectador e sessão. Sessão ainda tem outros significados com outras grafias. Tem o de cessar, a gente viu isso.
Pronto? Homófonos, homo é de igual na pronúncia, mas os sons, aqui ó, apresenta pronúncia igual e a grafia diferente, tá? Aí a gente vai para, deixa eu tirar aqui esse... Homógrafos. Apresentam grafia igual e pronúncia diferente. Apresenta grafia, ó, esse homo igual, grafos é de grafia e pronúncia diferente. Esse daqui é interessante. Vou até afastar meu caderno aqui, ó. Almoço e almoço. Almoço e almoço. Eu vou ali comprar meu almoço. Timbre fechado significa refeição. Almoço. Eu almoço ao meio-dia. Eu almoço às 13 horas. Timbre aberto. Forma do verbo almoçar. Mesma grafia, mas a pronúncia é diferente. Concerto e concerto. Olhando para a palavra, eu não consigo perceber, e é por isso que ele fala bem no início que eu preciso colocar ela dentro de um contexto. Eu preciso envolver toda a minha fala para que eu tenha um entendimento do significado dessas palavras. Concerto e concerto. Concerto com timbre fechado, reparação. Vou levar a bicicleta para o concerto. Timbre aberto, consertar. Eu vou consertar a bicicleta. Certo? Edito e édito. Esse daqui a gente quase nunca usa. Mas o pôde e o pode. Sábia e sabia. Só mudou um acento. E ele também fala de acentuação gráfica, ele fala de timbre mudado. Quando ele fala do pôde, timbre fechado, o verbo poder. Ele pôde assistir às aulas hoje. Ela pôde ligar a câmera hoje. Ou no pode, timbre aberto, poder no presente. Ela pode ficar aqui hoje? Mesma palavra, só vai mudar o timbre, o som. Sábia e sabia. Sábia, mulher com sabedoria. Sabia, forma do verbo saber. Certo? Colocaram aí o conceito? Conseguem perceber a diferença? Todas as vezes, façam a aplicação destas palavras dentro de um contexto, para que vocês não se percam, tá? E agora, por último, perfeitos. Olha esse daqui. Apresentam grafia e pronúncias iguais. Apresentam grafia e pronúncias iguais. Casa e casa. Casa, minha casa é grande, ou minha casa é pequena. Ou o casa da forma do verbo casar. Ela casa amanhã. Ela casa amanhã. Maria casa amanhã. Mesma grafia, mesma pronúncia, sentidos completamente diferentes. Cedo, como advérbio, e cedo, forma do verbo ceder. Cedo, ele acordou cedo, João acordou cedo, e o cedo na forma de ceder. Eu cedo a minha vaga a você. Mesma grafia, pronúncias iguais, sentidos completamente diferentes. Livre, liberto, solto. Livre, forma do verbo livrar. Agora, ao invés de eu colocar como exemplo, eu quero que vocês achem os exemplos para mim. De livre e de somem. O Lima não, mas o de somem. Vamos lá. Livre, no sentido de liberto e solto. Eu quero uma frase para que vocês apliquem o significado dele.
É o livre, é? O livre no sentido de liberto, solto. Não pode ter ajuda dos universitários. Não, é que eu tava... É a do livre mesmo, né? A do livre. É, a do livre Livre. mesmo. Te faz, viu? De liberto. Liberto. E também tem o livre na forma do verbo livrar. Livrar-se. Aquela música lá, tia, da Frozen. Livre estou, livre estou. E a gente, eu não aguento, não. Vai estar, tá correto. Tá certo. Mentira que tu pensou nisso sozinho. Meu pai, tá correto. E agora na forma do verbo livrar. Mas ele tá correto, tá? Esse livre estou aí. Tá certo. Agora estou solta, estou livre, liberta. Posso fazer o que eu quiser. E agora o livre na forma do verbo livrar. Sara, Caio. Caio caiu ou do Caio caiu? Acho que tá aqui. Tá aqui. Bora lá. Exemplo. Ó, lembrando a vocês que como a prova tem 10 questões, a gente tem 3 conteúdos, eu acho que eu distribuí assim, 3 e 4 questões. Entre objetivas e subjetivas. Certo? Bora lá? O livre, forma do verbo livrar-se. Vocês nem pensam, vocês estão esperando assim, alguém falar alguma coisa, né? Gente, vocês são ótimos. Eu quero estar com vocês, quando, não sei o que Deus guarda pra gente, né? Mas eu quero estar com vocês no 3º ano do ensino médio. Eu tenho fé na vida que eu vou estar acompanhando vocês. Se vocês me acham estressado no 1º ano do ensino médio, tenho noção do que é o 3º ano que vocês vão fazer prova do Enem. Gente, eu não sei, a gente não sabe o que está reservado, né? Se a gente continua ou não continua, se a empresa quer, o que vai acontecer a gente não sabe. Mas eu queria muito, muito, e que fossem vocês, claro que com a turma maior que a gente está trabalhando é para isso, mas vocês vão saber como é que funciona o esquema, viu? Viu, Paloma? Tia, mas a senhora é tão estressada, tia. Tia, você é demais, não? Que história. Eu fiquei assim, meu Deus. Eu conheci de cara logo, né, que você era aí. Gente, Paloma, eu não sou. Eu sou uma flor. É. Eu sou um doce de pessoa. Que história é essa? Mas ontem eu escutei a pessoa dizendo Uma assim. flor cheia de espinho, né? Eu disse, olha, eu escutei ontem alguém falando que quando a pessoa se autoelogia é porque ela não é nada daquilo. Mas assim, é uma impressão que eu preciso tirar, porque eu não sou. Eu tenho os momentos para ser. Eu já disse a vocês que eu sou muito pequena em relação a outros professores. E quando eu sou pequena, tem turmas que eu chego sem salto. Às vezes eu vou de sapatilha ou de rasteira. Eu uso muita rasteira porque cansa você passar o dia inteiro em pé, né? Andando de um lado para o outro. Mas tem turmas de menino de 5º ano que eu entro, eu bato na cintura da criança. Se eu ficar com essa carinha assim, toda risonha, eles pisam na minha cabeça, filha, no meu pescoço. Vocês não têm noção. Mas eu não sou. Eu sou estressada em casa, mas eu achava que eu não era estressada com vocês, não. Bora lá. Livre. Deixa eu pensar aqui. Livre na Livrai forma... de todo mal, amém. Livre. Como é? Foi o Paulo? Ó, gente, tá vendo a pessoa como ela não compreende? Mas tá corretíssimo. Livrai-me de todo mal, amém. Profetiza. Quem foi que te disse? Não foi tu sozinho, tua mãe tá aí do teu lado, não tá, Paulo, te ajudando? A mãe tá lá fora, tia. Ó aí, perfeito. Livre estou, Frozen, vocês vão se lembrar. E livrai-me de todo mal, amém. Perfeito.
E agora somem da forma do verbo somar e somem do verbo sumir. Esse aqui está mais fácil para vocês darem exemplo. Vamos lá, Caio. O somem do verbo somar. Nos enunciados de questões, vocês encontram isso o tempo inteiro, de matemática. Bora lá? Somem 2 mais 2. É assim não que colocam? Somem as quantidades, não sei nada de matemática, muito pouco. Mas somem 300 mais 500, ele vai colocar assim. E o dinheiro ou a fortuna some de uma hora para outra. Sabe? O sumir é do verbo sumir. Eles somem com o dinheiro, certo? Pronto. Aqui a gente termina a nossa parte de homófonas, mas a gente vai trazer o exemplo, porque essa aqui também faz parte das palavras parônimas. Por quê? Ela tem a escrita muito parecida, a pronúncia é igual, mas a aplicação delas, por incrível que pareça, a gente já estudou isso daqui e viu só no uso do porquê, mas ele entra como as parônimas também. O porquê junto, o porquê separado, o porquê acentuado junto, o porquê acentuado separado. Isso aqui vocês lembram, né? Eu coloquei mais 2 exemplos do porquê e coloquei o do senão, porque tem o senão junto e o senão separado. Em relação ao uso do porquê, vocês têm alguma dúvida da aplicação dele? Tem uma questão dessa na prova, tá? Sobre o uso do porquê. Só uma. Então, porquê? Locução adverbial interrogativa de causa, quando equivale a por qual razão, motivo ou razão pela qual. Esse sentido pode ser usado em frases interrogativas diretas, sinalizadas com um ponto de interrogação, e indiretas sem sinal. Por que você fez isso? Ou juro que não sei por que eu fiz isso. Isso aqui é a aplicação do uso do porquê. Porque junto é uma conjunção explicativa ou causal, que significa causa. Equivalente ao sentido de pois, visto que, já que e para que. Tirou boa nota porque estudou. Não compareceu porque estava doente. Junto, tá? Sem acento. Agora o porquê separado e com acento. Pode ser usada antes de pausa, representada por sinal de pontuação ou no final de frase, de forma isolada. Ele falou por quê? Sem seu esclarecimento, nunca entenderia por quê. E o último, o junto, acentuado. Já o porquê junto e acentuado é usado assim para ser um substantivo e por estar acompanhado de um determinante. Seja esse um artigo, um pronome, um numeral, um adjetivo ou locução adjetiva. Preciso que você me explique mais 2 porquês. Os porquês, ok? Ninguém entendeu. Esses aqui são os determinantes, ó. Que ele está falando em relação ao numeral ou em relação ao determinante artigo, que vai determinar se ele é definido ou indefinido, em relação a gênero e em relação a número também. E por último, se não separado e se não junto. Se não é usado quando significar se por acaso não. Se por acaso não, uma dica. Se puder retirar o advérbio de negação, que é o não, da frase, usa-se não separado. Olha como é que ele coloca o exemplo. Se não estudar, passará. Se estudar, passará. Caso não estude, não passará. Esse aqui, ó. Se por